Olá a todos, vamos agora para a nossa aula de número 13 da unidade 4. Vamos resolver passo a passo o exemplo 4.20. É um exemplo relacionado à aplicação de máximos e mínimos de funções de duas variáveis. Vamos ler o enunciado. Determine as dimensões de uma caixa retangular sem tampa, com volume igual a 108 centímetros cúbicos, se queremos usar a mínima quantidade de material para a sua confecção. Bom, eu previamente desenhei 3 caixas aqui e de mesmo volume, atendendo à necessidade de ser 108 centímetros cúbicos, tá? E vou analisar a área de cada uma delas, tá? Para a primeira caixa em laranja, as suas dimensões são 9 centímetros, 4 e 3. É uma caixa sem tampa, conforme pode ser visto na figura. O seu volume é o produto dos lados. Então, o volume é 9 vezes 4 vezes 3. Fazendo as contas, obtenho 108 centímetros cúbicos. Então, ela tem 9 de comprimento, 4 centímetros de largura e 3 centímetros de altura. A sua área é igual a área da base, 9 vezes 4, tá? É a base da nossa caixa, que poderia ser de metal ou de papelão, tá? Agora, mais 2 vezes 4 vezes 3, que seria essa área lateral aqui, desse retângulo 4 por 3, tá? Então, 2 vezes porque essa superfície aparece aqui e também aparece aqui, tá? E também tenho 2 vezes 9 vezes 3, que seria essa área frontal aqui, tá? Então, temos aqui 9 de comprimento por 3 de altura. E aqui no fundo também, 9 por 3. Fazendo as contas, 9 vezes 4 é 36, 2 vezes 4 é 8, vezes 3, 24. E 2 vezes 9 é 18, 18 vezes 3, 54. Vou obter uma área de 114 centímetros quadrados. Bom, uma outra alternativa de construir a nossa caixa, tá? E não precisa também ser lados inteiros, como eu fiz aqui, mas eu dei 2 exemplos aí. Vamos ver se essa caixa tem uma área menor, porque queremos achar as dimensões da caixa que usa a mínima quantidade de material na sua confecção. Isso, estendendo-se numa indústria em que serão produzidas centenas ou até milhares de caixas, a economia é muito grande nesse tipo de problema de otimização. Bom, nessa caixa agora, ela tem base quadrada, 6 centímetros de comprimento por 6 de largura, e a altura mantive 3 centímetros. O seu volume vai ser 6 vezes 6 vezes 3, que é igual a 108. Realmente, então, ela possui a mesma capacidade volumétrica, mas a área, agora, vamos calcular aqui. A sua área total, ela é a área da base, ou seja, 6 vezes 6, e 6 vezes 3, que é a área desse retângulo, vezes 4. Porque esse retângulo ele aparece 4 vezes aqui na lateral, uma vez que a nossa caixa é quadrada. Então, a sua área vai ser 36, mais 6 vezes 3, 18, 18 vezes 4, 72. 36 mais 72, 108 centímetros quadrados. Então, essa nossa caixa verde, ela possui a mesma capacidade que a caixa laranja, mas tem uma economia de 6 centímetros quadrados de material, tá? Bom, nós não podemos
buscar caixas aleatoriamente e nós temos que desenvolver um método para encontrar as dimensões da caixa, né, que vai proporcionar a mínima quantidade de material. Aí entra a modelagem matemática, tá? Porque eu coloquei aqui 2 exemplos, mas quem garante que não existe um terceiro modelo de caixa em que a área para sua confecção seja menor que 108? É o que iremos ver agora usando uma modelagem matemática. Então, na terceira caixa, ela tem dimensões x, y e z de altura. Nós queremos, e ela também é sem tampa, conforme as caixas anteriores. O seu volume é x vezes y vezes z, que é igual a 108. A sua área é igual a x vezes y, que é a área da base, mais 2x vezes z, essa área do topo é a mesma que do fundo também. Tá vendo? Então, tem 2 vezes essa área. E também temos essa outra área lateral, YZ, que repete aqui também. Portanto, a sua área total é XY mais 2XZ mais 2YZ. Tá? Da primeira expressão, eu sei que x vezes y vezes z é sempre igual a 108 centímetros cúbicos. Então, vou isolar z dessa expressão aqui. Eu tenho que z é 108 dividido por xy. Vou substituir esse valor de z na expressão da área. Aí, vou obter uma função de 2 variáveis. A área de xy vai ser xy, que já estava aqui. Eu aproveitei aqui e coloquei o z como fator comum em evidência. Então, vai ficar... E o 2 também coloquei em evidência. Ó, coloquei 2, abre parênteses, x mais y. E aqui vezes z. Mas o z é 108 sobre xy. Esse exemplo também está resolvido na unidade 4. Tá? E lá eu considero, ao invés de A para representar a área, a letra S. Mas isso é indiferente. Dando continuidade, a nossa expressão para A de xy pode ser simplificada. Eu posso escrever x vezes y mais 2 vezes 108 é igual a 216. E aquele fator x sobre y no denominador, eu posso colocar dentro dos parênteses. Vai ficar x sobre x vezes y mais y por x vezes y. Uma vez que x, y e z são grandezas positivas, eu posso simplificá-las para obter essa expressão para a nossa área. Então, a área de xy é x vezes y mais 216 por y mais 216 sobre x. Sendo, como eu comentei anteriormente, x maior que zero e y maior que zero. Bom, próximo passo é calcular os pontos críticos. O que eu irei fazer? Vou calcular a derivada de a em relação a x. Olhando aqui na expressão, em relação a x vai ser y. E em relação a x, ó, esse termo 216 sobre y vai dar zero. E aqui, consultando a tabela de diferenciação que eu passei na unidade 3, eu fiz rapidamente aqui a derivada, obtendo menos 216 por x quadrado, tá? Igualei a zero. Analogamente, tá? A derivada em relação a y vai ser x menos 216 por y ao quadrado e vou igualar a zero, tá? Então, derivei essa expressão em relação a y, tá? Não entrei em detalhes na derivada porque a nossa função área ela é simétrica. Então, bastou eu substituir
trocar de posição o x com o y. Bom, vamos resolver o sistema. Da primeira equação, eu só peguei o termo 216 por x², esse termo é negativo, passei para o outro lado. Então, y é igual a 216 por x². E aqui também, passo o termo 216 por y², que está negativo, para o outro lado, eu obtenho x igual a 216 por y². Vou pegar esse x² aqui, da primeira equação, passar multiplicando. Então, tem x² y igual a 216. Aqui eu tenho x, pego o y², passa multiplicando, igual a 216. Bom, para eu achar uma relação entre x e y, eu pensei em dividir a primeira equação pela segunda. Então, vai ficar x² y dividido por xy². E 216 dividido por 216 é igual a 1. Corto o x² com x, o y corta com y². Eu tenho, então, que x sobre y é igual a 1. O que implica que x é igual a y. Ou seja, a caixa de área mínima e sem tampa tem que ter base quadrada. Essa é uma primeira exigência, tá? Vamos achar os valores de x e de y. Assim, se eu substituo que uma vez que o meu y é igual a x, substituo nessa terceira equação, eu tenho que x² vezes x é 216, x² é 216, e x igual a raiz cúbica de 216, que é igual a 6 centímetros. Uma vez que meu y é igual a x, o y também é 6 centímetros. Bom, nós podemos agora usar essa relação aqui de que o z é 108 por xy. Por quê? O volume tem que ser 108 centímetros cúbicos. E o volume é o produto de todos os lados. X vezes y vezes z. Tá? Substituindo aqui, então, 108 dividido por 6 vezes 6, ou seja, 108 por 36, eu vou ter z igual a 3 centímetros. E implica também que o ponto 6,6 é um ponto crítico. Bom, parece que a caixa verde é a nossa caixa que propicia uma área mínima, tá? Vejamos se isso é verdade usando a proposição da aula 11. A proposição que envolve o hessiano formado por um determinante 2 por 2 com as derivadas parciais de segunda ordem. Então, vamos calcular o AXX. É o d dx do AX. Já substituí aqui. Y menos 216 por x². A derivada do y vai ser 0. E a derivada também de 1 sobre x², eu já fiz rapidamente aqui, é menos 2 sobre x². Menos vezes menos é mais, então eu tenho 432 por x². Portanto, o meu AXX no ponto 6,6 é 432 por 6², que é igual a 2. Vocês podem verificar esse resultado usando uma calculadora eletrônica. Analogamente, o AYY vai ser a derivada em relação a y do x menos 216 por y². A derivada em x vai ser 0 e a derivada em y vai ser menos 216 por menos 2 sobre y². Multiplicando menos vezes menos vai dar mais 432 por y². E no ponto 6,6 vai ser igual a 2. Falta agora a derivada de segunda ordem mista. Eu vou derivar em x o que foi derivado em y. Tá? Então vai ser d dx de x menos 216 por y². A derivada em x vai ser igual a 1. E essa derivada aqui é uma constante aditiva, que contém o termo y, então vai dar 0. Pelo teorema de Schwarz,
O AYX é igual ao AXY, que é igual a 1 também. Para finalizar os nossos cálculos, eu escrevi aqui o nosso hessiano, H, A, B, é o AXX no ponto A, B, e AYX no ponto A, B. No ponto AB, essa compõe a primeira linha. A segunda linha vai ser AXY no ponto AB e AYY no ponto AB. Lembrando que o ponto A, B é o ponto crítico. E no nosso exercício, né, de aplicação da caixa sem tampa, encontramos apenas um ponto crítico, que é o ponto 6,6. Substituindo então o A por 6 e o B por 6, colocamos tudo aqui dentro do determinante e vamos ter que o AXX no ponto 6,6, como foi calculado anteriormente, vale 2. O AYX no ponto 66 é 1. O AXY no ponto 66 também é 1. E o AYY no ponto 66 é 2. Temos então o determinante aqui, ó, 2 vezes 2 é 4, menos 1 vezes 1, que é 1. 4 menos 1, 3, maior que 0. Então, o hessiano foi maior que 0. Como a derivada segunda em x, né, no ponto 6,6 é maior que 0, então 6,6 é um ponto de mínimo local ou mínimo relativo da nossa função área. Portanto, aquela caixa verde de dimensões 6 por 6 e 3 de altura proporciona o menor uso de material possível, com a capacidade de 108 centímetros cúbicos. Está aí, então, resolvido o exemplo 4.20.